Aleluia, irmãos. Que bom estar a família reunida, né? Confesso que não esperava tanta gente hoje, né? Aviso de última hora. Sinal que os WhatsApp estão funcionando bem, né? E a congregação ficou avisada em tempo. Ontem à noite não foi possível ter o culto dos jovens aqui, porque estava às escuras até ontem à noite. E a luz voltou essa manhã. O texto que eu escolhi para a nossa palavra essa manhã é um dos mais amados da Escritura, imagino por muitos de vocês, que está em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Inclusive nosso querido Asaf fez isso em cântico, né? Nós vamos ler, aí nós ainda vamos cantar, para que este versículo ainda penetre na unção do Espírito Santo mais profundamente no teu e no meu coração, porque quem prega também precisa, né? Eu prego para mim também. Pode botar aí, querido Guilherme. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Até ali, essa parte aí não precisa mais. Vamos cantar? Todos Quanto conhecem, Senhor, né? Seus olhos Amém, Jesus. passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. Meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor. Vamos fechar os olhos, amados, e ter uma reflexão agora, concentrando-nos, cada um de nós, no nosso Senhor, pela alegria de saber que Ele lá do alto e sublime trono onde Ele está agora, seus olhos estão passando por toda a terra. Neste momento Ele está olhando também para aqui, para a nossa América do Sul, nosso Brasil. Começa a percorrer todos os estados da nação e chegam ao nosso Rio Grande do Sul. E olham também agora para a nossa Porto Alegre, pela qual já intercedemos.
E por que não pensar também que está se concentrando agora seu olhar aqui no bairro Ipiranga, onde nós estamos? Nesse prédio da Rua Alberto Silva, 780. E que bom, Senhor, que Tu pode nos ver Te adorando e louvando o Teu nome neste salão. Por isso Te agradecemos muito, Senhor. E pedimos ao Pai amado, que bom que Tu estás aqui pertinho de cada um de nós. E como disse nosso querido apóstolo Pedro, Teus olhos repousam sobre os justos, e os Teus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Te agradecemos de todo o coração, Papai, que Teu maravilhoso olhar encontrou nossas vidas e nos fez vir a este lugar de encontro da Tua igreja nessa manhã. Te agradecemos que abriste nossos olhos, que outrora estavam cegos, e agora juntos podemos contemplar-Te na beleza da Tua santidade. Ó Senhor, que privilégio que cada irmão se conscientize profundamente disso, da bênção de podermos olhar para Ti e Te contemplar, porque Tu nos olhaste primeiro e nos amaste primeiro. Pedimos nessa hora que Tu venha encher nosso coração de um santo temor, Senhor. E também possa encontrar aqui nessas cadeiras muitos homens e mulheres cujo coração é totalmente Teu. E se ainda há coisas em nosso coração que Tu não Te agradas, vem extirpá-las, Senhor. Vem arrancá-las, para cada um de nós poder ser totalmente Teu, Senhor. Obrigado, amados. Amado Senhor, obrigado. Queria meditar essa manhã justamente sobre isso. Os olhos do Senhor sobre nós e os nossos olhos para Ele. Maravilhoso saber, né, que todos os dias, e que a gente possa ter mais e mais consciência disso, que os olhos do Senhor estão sempre sobre nós, especialmente sobre os redimidos, mas também sobre os que não conhecem o Senhor, porque Ele faz também o seu sol nascer, né, como diz na Bíblia, sobre justos e injustos. Creio que se nós tivéssemos mais consciência do Seu olhar diário, noite e dia, sobre cada um de nós, nós seríamos mais cautelosos para não desagradar o Senhor. Não brincaríamos com pecado, levaríamos vidas de mais temor e santidade diante de Deus, porque para isso Ele nos chamou. Este versículo que eu li é só um das dezenas de versículos que falam sobre esse tema nas Escrituras, e com a ajuda do nosso secretário ali, Guilherme, vou pedir que ele coloque, vamos ver uma pequena sequência aqui, de outros versículos que falam sobre os olhos do Senhor. Jó 31, versículo 4. Será que Deus não vê os meus caminhos? Ou, como diz aí na RA, não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Amém, irmãos? Claro que sim, né? Imagina, conta todos os passos que tu está dando nesse dia, chegar aqui e para cá. Que carinho, que interesse, que cuidado de Deus Ele está vendo. Cada um de nós com seus olhos de amor, bondade e misericórdia.
Amém, amados? Conscientizando-nos cada vez mais disso, teríamos muito mais temor de Deus. Olha que versículo interessante no Salmo 94, 9. Aquele que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Ele enxerga muito bem. O Salmo 139, que eu chamo o Salmo da sondagem. Sondagem. Ele nos sonda. Vai lá fundo, as raízes da nossa alma e do nosso espírito. Tem versículos aqui que todos nós conhecemos, né? Principalmente os mais antigos na fé. E eu queria só soltar alguns, como versículos 1 a 3 do Salmo 139. Acompanhe a leitura. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas, quer dizer, investiga, entra lá no fundo o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Vamos pular para o versículo 7. Sabendo disso, olha o que o salmista disse. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Será que dá? Conclusão, claro que não. Antes era claro que sim, né? Ninguém pode fugir da presença de Deus. E olha só o salmista, o que ele vai dizendo. No 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, se eu vou subindo lá para as alturas, se me detenho no confim dos mares, como que querendo fugir do Senhor, né? Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Como o Jonas foi tolo, né? Achando que podia fugir do Senhor, entrou num navio, foi cair dentro da barriga de um grande peixe, estava bem escondido, né? Será que Deus não estava vendo tudo? Foi Ele que arquitetou esse plano, para que o Jó chegasse lá no fundo do ventre da baleia, a uma profunda contrição e arrependimento pelo seu tolo pecado, achando que podia fugir de Deus. E Deus o perdoou, e Deus salvou, e Deus fez o grande peixe vomitá-lo à beira da praia. E ele, obedecendo ao Senhor, depois daquela insensatez, daquela estupidez, e ao pregar, toda a cidade de Nínive se converteu. Uma cidade que calcula que na época havia quase 1 milhão de pessoas. Ainda no Salmo 139, versículos 16 a 18. Outra coisa linda, amados. Sempre falando dos seus olhos penetrantes. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Imagina quando você era um feto no ventre da sua mãe, ele estava vendo aquele processo maravilhoso da formação do bebezinho, do teu nascimento, e o propósito que ele tinha para a tua vida já estava pré-determinado. Amém? Amém, Armindo? Estava tudo já preparadinho para a tua vida.
Então, nosso Deus é fantástico. Aqueles que sabem que foram predestinados pelo Senhor, regozijam-se, né? Ao saber que no seu livro da vida, provavelmente, já estava escrito e determinado, né? Todas as coisas. Que maravilha de versículo 16 a 18. Aí ele exclama, né? Maravilhado, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém. Nosso Deus é infinito. Amém, amados. Mais uma joia de versículo que fala dos seus olhos. Provérbios. Eu fiz uma seleção aqui, nessa pesquisa. 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Que os maus reconheçam isso, né? Esse tempo aí que todos nós passamos essa semana tão difícil, né? Que alguns estão dizendo que é o prenúncio da grande tribulação. Isso aí que nós passamos, amados, é fichinha em comparação com o que ainda vai acontecer. Preparem-se. Mas não temam também, tá? Não estou querendo, não sou um profeta da desgraça, eu sou um profeta da graça. Ouvindo vizinhos lá do meu prédio se queixando todos os dias, até quando vai parar essa troça aí, né? Eu estou pagando meus pecados, me disse um vizinho meu lá. Eu disse para ele, estou cercado de muito incrédulo agora, né? Não estou mais naquele sagrado edifício dos pastores. E está sendo bom, sabe? Porque estou podendo, assim, lançar a palavra. Aí eu disse direto para aquele homem, né? Os teus pecados já foram perdoados, Jesus já pagou. Ficou me ouvindo, assustado. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Que os maus também venham a reconhecer isso. Zacarias, outra joia de versículo que deixa a gente pensando. 4:10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos. Ah, como eu gosto desse versículo. Vamos parar aqui um pouquinho. Nossa congregação aqui, que hoje tem quase 2.000 pessoas, teve um humilde começo de 8 irmãos. Lá numa sala do colégio americano, onde estavam já os nossos falecidos pastores Moisés e Erasmo. Um humilde começo, pedindo avivamento. E Deus ouviu, e Deus atendeu, e aqui estamos nós, frutos desse humilde começo. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus? E olha como continua. Esse alegrar-se-á, vendo prumo nas mãos de Zorobabel, aqueles 7 olhos, esse texto aqui que eu estou citando, que eu queria citar, são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. 7 olhos, agora a coisa parece que complicou, né? Pensei que Deus só tinha 2. Acontece que a nossa visão de Deus é humana, né? Deus é espírito. Ele se manifestou em carne, é claro, através do seu Filho, mas em espírito, né? Lá na glória, né? Antes de Jesus vir à terra. A pessoa de Deus, a divindade é um mistério. Mas também está escrito que Deus é espírito. E basta nós crermos nisso. Um Deus grandioso e tremendo. E esses 7 olhos eu gosto de comparar com Isaías 11, que fala dos 7 espíritos que são mencionados lá. Isaías 11:1.
pode ter uma alusão a isso, né? Porque está dito que os olhos do Senhor, né? E aqui fala desses 7 espíritos, em Isaías 11, versículo 1, fala no Espírito do Senhor, vai indo, o Espírito de sabedoria, 2, Espírito de entendimento, 3, Espírito de conselho e de fortaleza, 5, Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Tudo é o mesmo Espírito. O Espírito Santo, que maravilhosamente pode estar atuando em cada coração e operando à sua maneira que cada um de nós sente e vivencia. O Espírito Senhor, seus 7 olhos percorrem toda a terra. Não posso deixar de citar Apocalipse 1:11, terminando a minha lista. Na visão que João teve na ilha de Patmos, quando estava exilado lá na Grécia Antiga, e ao qual Deus revelou todos os mistérios do Apocalipse que ainda estamos lendo e vivenciando, diz aqui que os olhos de Jesus, porque ele viu o Senhor Jesus em glória, eram como chamas de fogo. Oh, glória! Chamas de fogo. Fogo que queima pecado da nossa vida. Fogo que ao mesmo tempo santifica a nossa vida e acaba com toda a impureza. Não é, Ivanildo? Jesus atua na tua vida assim, pelo fogo do Espírito Santo. Tudo isso já serve para nós, amados irmãos, de nos encher de temor, né? Quando nós pensamos no olhar de Deus, de Jesus e do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Encher de temor. Um dos textos assim mais bonitos na palavra de Deus, sobre o olhar penetrante de Jesus sobre uma pessoa, está em Lucas 22, que eu queria ler para vocês. Lucas 22, o penetrante olhar de Jesus sobre seu querido e futuro apóstolo Pedro. Um trecho que eu amo na Escritura. Lucas 22, 61. Começando no 60. Pedro estava negando que acreditava em Jesus. 3 empregados que o cercaram ali naquele local, já dentro de um salão onde estavam levando Jesus para o Monte do Calvário, ele negou Jesus três vezes, dizendo que não o conhecia, que não o conhecia. E nos 60 diz, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Jesus tinha profetizado isso. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. É esse texto aqui que eu gosto. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Gente, entra nesse cenário. Imagina tu naquele lugar. Imagina tu fosse o querido Pedro, né? A reação dele foi assim, de profunda dor e tristeza, pelo que se deduz do versículo 62. Então Pedro, saindo dali, lembrando-se que Jesus tinha dito, chorou amargamente. Quando Judas entregou Jesus e o traiu, ele foi se enforcar.
porque ele só teve remorso. Tem grande diferença entre ter remorso e ter arrependimento. Ser profundamente quebrantado, como foi o caso do nosso querido Pedro. Então, imagina Jesus passando, a gente pode ver isso até em filmes bíblicos, né? Jesus passando por ali, Pedro estava se aquecendo junto a uma fogueira, não é? E aí, quando ele negou pela terceira vez, aquele penetrante olhar de Jesus, diz assim, fixou os olhos em Pedro, né? Aí ele se lembrou daquilo que Jesus disse, ficou literalmente arrasado e ficou assim, amargamente perturbado, né? Mas eu não vejo nesse olhar de Cristo um olhar assim somente de repreensão, mas um olhar de profundo amor e misericórdia. Porque prova disso a gente vê depois, né? Como Deus restaurou este seu filho, que se arrependeu. Deus pode perdoar o pior dos pecadores, como o apóstolo Paulo se chamou, e você também, se vocês se consideram desses pecadores, é bom que a gente tenha um profundo reconhecimento de nosso pecado, né? Mas quando o olhar de Jesus nos alcança com seu amor e graça, a gente é perdoado, a gente é lavado no sangue dele que nos redimiu, a gente é restaurado, a gente cai nos braços do Pai, nos braços de amor. E ele nos acaricia, nos abraça e nos ama. Pouco depois, quando Jesus já tinha ressuscitado, aliás, uma vez num retiro de crianças, né? O Cléo e a Tânia devem se lembrar. Nunca esqueci aquele retiro, Cléo. Você preparou 2 fogueiras, né? A fogueira da negação, onde Pedro negou a Jesus e ficou profundamente arrependido, primeiro arrasado, mas depois arrependido. E depois que Jesus já tinha perdoado ele, não é? Antes de morrer, depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus estava lá fazendo uma fogueirinha lá, uma fogueirinha santa, comendo um peixinho, comendo uns pães, né? E os discípulos que estavam voltando a uma pescaria encontraram ele ali e chegaram naquele aconchego gostoso ali, né? Só que essa fogueira era bem diferente. Essa fogueira foi a fogueira da comunhão plena. A outra da negação, da terrível negação. Mas a segunda fogueirinha lá que Cristo tinha preparado, né? Foi a fogueira onde começou a vida restaurada de Pedro. Uns acham que ele possa ter se convertido nesse momento, ou um pouquinho antes, quando Jesus disse, recebei o Espírito Santo. Porque Jesus tinha dito para ele, tu, pois, quando te converteres, sinal que no discipulado ainda ele não estava bem convertido, ou nem convertido. Mas ali, quando Jesus disse, recebei o Espírito Santo, né? E especialmente agora junto dessa fogueira aí, Jesus o chamou para uma conversinha. Está lá em João 21. Pedro, tu me amas? Acho que ele coçou a cabeça, né? E se lembrou daquela vez que tinha negado a Jesus, né? Uns dias antes. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, com carinho e amor, que estava querendo que aquele homem fosse um grande pastor de almas, né? Disse para ele, então, apacenta os meus cordeiros. Cordeiro é filhote de ovelha, viu? Eu acho que aqui tem uma referência às criancinhas, que ele tanto ama e acolhe nos seus braços. Deixai vir a mim os pequeninos,
porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus pergunta uma segunda vez, ele ficou mais constrangido ainda, como que dissesse, mas tu me amas mesmo? Então, pastorei as minhas ovelhas. E como se não bastasse, 3 vezes, alguns acham que, como ele negou 3 vezes, agora Jesus precisava ouvir uma afirmação, né? Tripla, né? De que ele realmente o amava, e quando ele já bem concedido, Senhor, mas tu sabes que eu te amo, pastorei as minhas ovelhas. E ali naquele momento, Deus o estava abençoando para ser ele um grande pastor de almas. Amém, amados? Eu gosto de perguntar para mim e para cada um de nós, né? Se cada um de vocês já sentiu o poderoso olhar de amor e misericórdia e também de repreensão, muitas vezes, do Senhor em nossas vidas. Podíamos refletir agora um pouquinho sobre isso, fiquem pensando. Quando é que eu senti pela primeira vez Jesus me olhando, me vendo? Eu senti o poder do seu olhar e do seu amor. Pensando na minha vida, isso aconteceu no dia da minha conversão. Eu era adolescente, 14 anos, para muitos já contei essa história, né? E ao estar quebrantado ao pé da minha cama, à beira da minha cama, né? Confessei meus pecados ao Senhor e senti que Ele estava me olhando. E senti o meu coração, como disse John Wesley, né, John Nelson, estranhamente aquecido. Eu gosto dessa frase. Senti meu coração estranhamente aquecido. John Wesley. E eu também senti. E ao eu sair do meu quarto, né, falei para minha mãe daquele encontro de Cristo, com Cristo, e disse para ela que eu queria ser um pastor ainda na minha vida. Senti já um chamado de Deus naquele momento, quando o seu penetrante olhar de amor me conquistou. Alguém disse, Jesus é um sedutor. Ele nos seduz. Ele nos conquista com seu amor. E nos faz andar a partir de então num caminho de santidade. Pode ser que vocês devem ter pensado a mesma coisa que eu quando se converteram, né? Que foi ali que sentiu que o olhar do Senhor, através do teu olhar para Ele, mudou tua vida. Mas quem sabe também noutras ocasiões, numa esquina da vida, aí você caminhando, enfim, quem sabe até querendo se desviar. Oh, meu filho, eu estou te vendo. Volta, volta, volta. O que tu está pensando? Está te esquecendo o que eu fiz por ti. Quantos desviados temos na igreja? Mas Deus está procurando eles também. Que maravilha, né, amados? Ter um pastor como Jesus que não nos deixa desviar dos seus caminhos e nos atrai para Ele com muito amor. Eu pedi para os músicos aqui na frente, porque no meio dessa pregação, vou continuar depois, tá? Eu que gosto muito de cantar, né? Vocês sabem. Me lembrei de um cântico de conversão através do olhar. Seu maravilhoso olhar. Sempre me lembro do teu pai, Pipe, como gostava desse hino, né? Vamos ficar de pé e cantar? Graças a Deus por seu maravilhoso olhar. Preste atenção na letra. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar. Cada um vai cantar esse testemunho agora diante do Senhor, porque isso aqui que nós vamos cantar é uma expressão da tua e da minha vida. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que encontrei
maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim. Eu vi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Em contrição, então voltei à fonte deste amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Mais uma vez, mais lento um pouco. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, aleluia, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Cada um agradeça ao Senhor em voz alta, que esse amor te alcançou, que esse olhar te contemplou. Cada um agradeça. Muito obrigado, Jesus, que tivesse misericórdia de cada um de nós. Pode sentar, amados. E agora uma pergunta final. E o nosso olhar para Ele, como é que anda? O dele é maravilhoso, né? Tínhamos que fazer essa alusão, né, amados? Alguns podem estar com o olhar opaco, apagado, não enxerga bem o propósito de Deus, não é? Alguns podem estar com uma catarata espiritual, né? Cobrindo seus olhos. Eu já passei por isso, já fiz cirurgia de catarata. É uma membranazinha, né? Que vai cobrindo os olhos da gente até cegar, se a gente não fizer uma cirurgia. Mas, quem sabe algum de nós está precisando, né? Uma cirurgia espiritual nos nossos olhos. Os olhos de Deus são límpidos e puros, mas os nossos nem tanto, né? Mesmo os dos redimidos. Gostaríamos que fosse diferente. O consolo é que aqui na terra nós nunca chegaremos a ser absolutamente santos ou perfeitos como Deus, como Jesus. Mas nós estamos caminhando nesse sentido, amém? Para procurarmos ser. Continue santo a se santificar, enquanto o imundo cada vez se suja mais. A obra da igreja é essa. Os irmãos se ajudando uns aos outros na obra da santificação. Enxergamos ou nos fixamos numa só coisa de cada vez, eu escrevi aqui. Mas Deus pode enxergar o mundo inteiro de uma só vez. Já pensou? Temos visão limitada. A visão dele é ampla.
super ampla. Nossos olhos só enxergam a parte externa das coisas e das pessoas, mas não enxergam bem lá no fundo, né? O coração das pessoas. Acho que a minha esposa tem um pouquinho desse dom, sabe? De enxergar meu coração. Parece que às vezes ela me olha de um jeito que está cavando a minha alma. Ai, tu podia ser uma psicóloga também. Ela é minha psicóloga, ela é minha enfermeira, ela é minha nutricionista. Ela é tudo para mim. O que mais? Vou por aí, né? O Senhor julga o coração e nada para Ele é oculto. Lembra a história da escolha de Davi para ser rei? Quando o profeta Samuel chegou na casa do pai dele, Jessé já sabia que Samuel vinha lá com essa missão de escolher o futuro rei de Israel. O Jessé foi apresentando a filharada toda, né? Ele tinha 8 homens pelo jeito, foi mostrando desde o mais velho, foi mostrando, né? Achando que, quem sabe, o mais belo, o mais forte deles, né? Seria escolhido como futuro rei de Israel. E mostrou um, mostrou outro. Está todos os nomes deles lá naquela história bíblica tão bonita. Mas esqueceu um. Tanto que Samuel perguntou, não, tu não tem mais nenhum? Aí veio aquela palavra interessante, né? Você está olhando para o exterior apenas, mas Deus olha o interior. Chama esse um aí. E quando Samuel contemplou aquele menino, imagino devia ter uns 17 anos, meio sujinho lá, pastoreando as suas ovelhas, o Samuel teve imediatamente a revelação, é este. Chamou, mais tarde estava ungindo ele com óleo, para futuramente ser o futuro rei de Israel. E ali diz em 1 Samuel 16:7, né? O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Nossos olhos podem ser ludibriados, podem ser enganados, mas os de Deus jamais. Nossos olhos nem sempre estão abertos, mas os olhos do Senhor, diz no Salmo 121, seus olhos nunca cochilam. Na tradução antiga, não toscanejam. Cochilam é melhor, mais compreensível. E nem dormem. Quer dizer, Deus está sempre com os olhos abertos. No céu não haverá noite. Então não vão precisar dormir, né, Cordeiro? Vai ser uma vida sempre viva, sem precisar dormir. É uma dedução, né? Se alguém pensar diferente, fala comigo depois. Porque eu sei que a gente gosta de um soninho, né? Não vai ter lá no céu. Coisas mais graves. Tem que mencionar. Eduardo falou muito sobre isso sábado passado aqui. A vida de pureza. Ion falou sobre todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eduardo nos falava que Deus tem ciúme de nós, quando nós ficamos olhando aí para os rostos bonitos, para os corpos bonitos, e sendo levados pela cobiça no olhar. Jesus falou duro sobre isso. Qualquer um que olhar para uma mulher, ou podemos entender uma mulher para um homem com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O negócio é sério, o negócio é grave, o negócio atinge a todos nós. Nós temos que disciplinar o nosso olhar. Não é só de cobiça, mas de avareza e outras tantas coisas que Jesus foi tão drástico que chegou a dizer, se teu olho te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Se a tua mão te faz pecar, ou se teu pé te faz pecar, quer te levar para caminhos tortuosos, corta e lança fora de ti. Claro que tu não vai fazer isso literalmente, tá, meu irmão? Não quero te ver sem mão aqui no culto. E nem cego porque arrancou teus olhos. Por favor, tem crente maluco que já fez isso, viu?
na história da igreja, porque entendeu esse texto erradamente, né? Literalmente. O que Jesus está dizendo é que se o teu olhar te faz pecar, te arrependa disso, toma uma nova atitude, né? Jesus também disse que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Oh, glória! Jesus é a luz do mundo, mas tu sabe que ele disse também que vocês são a luz do mundo? Nós somos representantes do príncipe da paz, do rei dos reis, do senhor dos senhores, a luz do mundo para esse mundo em trevas, nessa situação caótica que vivemos essa semana, né? Como foi triste de perceber que as pessoas são sem esperança, fazem tumultos nas ruas, né? Queimam pneus para interromper o trânsito, né? Fizeram coisas muito tristes, ainda estão fazendo em nossa cidade, porque são pessoas sem esperança, que não sabem confiar em Deus, que enfim não estão assim conhecendo, né, o que Deus quer. Alguns exercícios bíblicos para os nossos olhos. Pratique o Salmo 121 diariamente. Pode botar, Guilherme. Amamos esse salmo. Vamos ler todos juntos, voz alta. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Amém, amados? Todos os dias podia orar o Salmo 121. Hebreus 12, outro exercício espiritual para essa semana. E para sempre, viu? Não é só para a semana, para o resto da vida. 12, 1. Mais o 2. Vamos ler. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra de Deus, olhando firmemente, não só na hora da crise. Às vezes pessoas dizem, né? Fui visitar essa semana passada um contato lá perto de casa de um homem que está morrendo de câncer, e ele mesmo admitiu, é só na hora da dor e do aperto que a gente busca Deus, né, pastor? E é verdade, ele acertou. A maioria das pessoas só se lembra nesses momentos terríveis, mas aqui está dizendo que todos os dias nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Outra joia, só mais duas, 2 Coríntios 3, 18. Amo esse versículo. Amo. Todos nós com o rosto desvendado. O véu que separava já não separa mais. Nosso rosto não tem mais vendas. Não tem mais nada que atrapalha. Jesus já arrancou essas vendas. Então nós temos que, com o rosto desvendado, agora contemplar como por espelho a glória do Senhor e seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. Contemplar é mais que olhar, meus irmãos, é fixar teu olhar espiritual no amado Senhor Jesus que morreu por ti e te espera de braços abertos para tu continuar essa caminhada, como estará te esperando lá na glória quando nós morrermos. E um último versículo. Aqui, Guilherme, eu queria na versão NVI, que tem uma palavra mais atual. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Achou? Ótimo, obrigado. Vamos ler, irmãos? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos
interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia! Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Agora fechemos os nossos olhos. Começamos assim a pregação, né? E cada um com os olhos do entendimento, com os olhos do coração. Contemple o Senhor e agradeça a Ele que teu olhar foi restaurado, graças ao olhar de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, vinham de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, obrigado, Pai, sempre atentos, permanecem em mim. Seus ouvidos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível
acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua paz